Oi, Gê. Olá, Lediane, Átila. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigada pela presença. Hoje realmente essa live promete um tema tão instigante. É novo, mas não é tão novo assim. Às vezes a gente pensa em criptoativos e todo esse universo, esse metaverso, e colocamos isso como um tema do futuro, uma pauta para daqui a pouco, algo que está por vir, que já se fala, mas não se vive. Mas na verdade isso está mais introjetado nas nossas vidas do que vocês pensam. E por consequência, os debates tributários também são extremamente relevantes. Tem muita coisa que ainda está por ser destrinchada, né? Por isso que é uma fase tão interessante de refletir sobre esse tema, porque tá tudo muito nesse modo construtivo. Marília chegou aqui. Olá, Marília. Deixa eu te mandar aqui o convite. Que você recebeu. Oi, Olá, Tati, tudo bom? tudo bem, Marília? Muito obrigada, em primeiro lugar, por ter aceito o nosso convite. A gente fica super feliz. Tenho certeza que a Imagina, contribuição Tati. vai ser super rica. Eu, assim, de minha parte, estou super empolgada para esse tema. Imagina, Tati, eu que estou super feliz com o convite. Adoro acompanhá-las. Acompanho tanto no mestrado, agora estou no doutorado, quanto aqui no Tributário em Jogo. Estou super feliz mesmo com o convite. Pena que a Micaela não pôde estar É, presente, mas realmente até, é até um fazendo a acontecimento. ressalva para quem está acompanhando, a Mila acabou não podendo participar porque ela está passando um pouquinho mal, mas depois ela assiste, depois ela está aqui também fazendo outras coisas, porque a gente está sempre junto fazendo muita coisa, né? Então, bom, gente, vou apresentar a Marília Cavani, advogada, tributarista, e está com seu mestrado em curso com uma pesquisa em tributação de criptomoedas, de criptoativos, né, para ser mais precisa. E já vou pegar o gancho nessa minha observação, criptomoeda e a retificação para criptoativo, e te perguntar o que o que talvez seja a grande pergunta a partir da qual a gente pode depois ficar refletindo sobre questões tributárias. O que é um criptoativo? Exatamente, Tati. Essa é a grande discussão. Na verdade, é a cereja do bolo da discussão, né? A natureza jurídica do que é esse criptoativo é o que nos tem causado, principalmente para a área tributária, uma grande discussão, um grande ponto de interrogação, né? Porque a gente sabe que para o direito tributário faz toda a diferença a natureza jurídica de algo. Parece tão simples, a gente aprende isso lá no início da faculdade, natureza jurídica de alguma coisa, mas agora que a gente está percebendo essa explosão em relação a criptoativos, a valores altíssimos, a gente para justamente na natureza jurídica de algo. E aí, o que vem acontecendo? Todo mundo está tentando discutir sobre a natureza jurídica dos criptoativos, o que são os criptoativos, e por incrível que pareça, há um mês mais ou menos, a CVM se manifestou. Então, é uma das primeiras manifestações acerca da natureza jurídica, e eu até trouxe exatamente o que eles falaram aqui para a nossa discussão. Porque, muito embora eles tenham conceituado, ainda ficou algo muito vago. Por quê? Porque a gente remete criptoativo sempre a criptomoeda, né? Então, é muito comum que a gente fala, criptoativo, tá, as criptomoedas, e já liga direto ao Bitcoin. E não é É, bem por aí, né? A gente tem tanta coisa que até o fazer Bitcoin uma observação. Eu escuto de muita gente, nossa, criptomoeda, operar com criptomoeda, que perigo, oh meu Deus. Só que a pessoa compra itemzinho dentro de joguinho, ela tem criptoativos, ela só não ela sabe. só não sabe. Exatamente. Mas eu até vou começar, Tati, se você me permite, trazendo exatamente o conceito que a CVM trouxe para a gente. Por Que, favor. cripto... que criptoativos são ativos representados digitalmente, protegidos por criptografia, que podem, já começou aqui, né?
que podem ser objeto de transações executadas e armazenadas por meio de tecnologia de registro distribuído. A gente já começou com o conceito que podem, né? E para os direitos tributários, isso de que podem realmente não é uma boa escolha. Mas, enfim, o que a gente tem, na verdade, pelo criptoativo? O criptoativo, muito antes de ser uma criptomoeda, ele é um token, né? Ele é um token. E esse token, ele, na verdade, tem várias funções. Vários tokens têm várias funções e alguns podem acumular mais de uma função. E essas funções são que vão definir realmente tanto a utilidade desse token quanto a própria tributação. E assim, todo mundo discute, mas as criptomoedas elas não são reguladas, não é isso? Ok, realmente, sabe? Criptomoeda talvez, e aí a gente tem aí mais um ponto de interrogação quanto à regulação dos projetos de lei, enfim. Mas será que o criptoativo ele é tão fora da regulação? Será que ele está tão distante do direito tributário? Porque a gente sabe que o direito tributário ele só tem interesse naquilo que é regulado, naquilo que o Estado tem alguma forma de identificar e de tributar logo em seguida, né? De ter um fato gerador. E, na verdade, o criptoativo, a gente consegue identificar muitas funções que fazem muita diferença em relação à arrecadação do direito tributário. E aí a gente tem, principalmente depois desse parecer que a CVM trouxe em relação a essa discussão, ela trouxe várias coisas que a gente percebe que os criptoativos eles podem ser, inclusive, valores imobiliários. E aí, em relação ao mercado de capitais, a gente sabe que já tem vários estudos em relação a isso, né? Tem tanta coisa de mercado de capital. Será que isso está tão fora? Será que esse mercado ele é realmente fora de regulação? Então, vale muito a pena a gente ter essa reflexão sobre isso, né? Porque senão parece um oba-oba. E aí a gente vê muito caso, por exemplo, de pirâmide financeira. Por quê? Porque as pessoas acham que realmente não tem nada de regulação, que não tem crime, não tem absolutamente nada em relação a isso, né? O direito Mas não. o que eu vou falar aqui, então, Tati, eu vou me ater a alguns tokens, porque não tem como a gente aprofundar tudo da forma que a gente gostaria, né? Eu acho que cada token... eu acho que cada token dava uma live inteira, pelo menos, para a gente poder discutir. Como eu gosto muito do assunto. Mas então, antes da gente entrar em cada tipo, posso fazer uma pergunta ainda dentro desse conceito mais amplo de criptoativo? É porque a instrução normativa da Receita 1888, ela tem um conceito, né? Ela tem aquele artiguinho que traz definições para fins da regulação que ela veicula, e aí tem uma definição de criptoativo. E me parece que ela é mais restrita do que a da CVM. Exato. Na verdade, a instrução 1888, ela fala muito mais em relação à própria criptomoeda, né? Ela não sabia, na verdade, naquele momento, foi muito novo, era tudo muito novo, 2019, a gente estava vendo um boom das criptomoedas. Então, ela definiu de alguma forma muito mais para as criptomoedas. Então, o que a gente tem lá, tanto que se você for ver, até as obrigações acessórias que ela traz são diretamente ligadas às criptomoedas, para as exchanges e até mesmo para as pessoas físicas que têm CPF e estão no Brasil, né? Então, ela é muito mais voltada para as criptomoedas. Sim. Depois eu até vou conectar, então, com uma pergunta que eu tenho, mas aí eu vou te deixar entrar nos tipos específicos, depois eu puxo o gancho da onde parecer mais conveniente. Tá ótimo. Até porque a gente vai falar um pouquinho aqui, quando a gente falar, até é um dos primeiros, que é justamente a cryptocurrency, né? Que a gente chama de token de pagamento, que é justamente a criptomoeda, que é a queridinha do momento. Não tanto agora, depois da queda da FTX, do problema da Terra Luna. A gente tem visto que os investidores estão realmente com medo. Mas até então, que trouxe a grande discussão e a grande discussão do interesse do direito tributário foram as criptomoedas, né?
Existe até o Renan, que é nosso colega lá no ERJ, ele está desenvolvendo uma pesquisa super interessante também, que ele fala que as criptomoedas são meios de pagamento, né? E aí ele desenvolve toda a tese dele baseada no meio de pagamento e como isso também é interessante para a tributação. Então, é um assunto também, você vê, dá praticamente dar uma tese inteira, né? Com certeza. Literalmente dá uma tese inteira. Pô, só disso, do que a gente está falando hoje, dá para tirar umas ideias assim de 15 teses. Então, realmente é um mundo a ser vasculhado. Não, exatamente. É o que eu falo. A última live que eu fiz tem um tempinho, a gente estava falando de empreendedorismo do direito. Então, tá aí uma sequência de várias opções para você atuar na área do direito tributário. E aí É tem verdade. pouquíssima gente atuando, né, Tati? É verdade. Eu vou começar aqui, então, justamente pela criptomoeda, né? Que é um token de pagamento. E aí a gente expressa isso numa criptomoeda, né? A gente utiliza isso, ela pode ser uma reserva de valor, ela pode ser... O que está sendo utilizado muito agora é como uma reserva de valor, né? Mas uma unidade de conta é exatamente a forma que a gente utiliza a moeda fiat, que a gente conhece hoje. Então, quais são as moedas que a gente tem no mercado? A mais conhecida é o Bitcoin, né? A mais conhecida é o Bitcoin, mas a gente tem o Ethereum, a gente tem Solana, tem Cardano, a gente tem todas as stablecoins, que são aquelas que eu até considero elas numa terceira característica, no terceiro token, mas muita gente coloca como criptomoeda que ela é pareada a alguma moeda fiat de algum país, por exemplo, no Brasil ela seria pareada ao real. Enfim, tem várias moedas. E aí a gente tem, logicamente, como exemplo, essas que despencaram, essas que eram golpes. Enfim, as criptomoedas, elas são muito interessantes, porque para que elas servem, na verdade? Qual que é o início de tudo isso? Elas normalmente servem para financiar algum projeto. Então, o criador dessa moeda, ele distribui esses tokens para servir como uma forma, inclusive, de pagamento quando esse projeto dele se desenvolver. Então, você vai receber várias daquelas criptomoedas e esse projeto, ele valorizando, ele tendo uma boa adesão, o que vai acontecer? Essa moeda vai se valorizando. E aí, o que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin foi um grande projeto, apesar de não ter sido a primeira blockchain, foi o grande projeto, na verdade, que a gente não pode nem dizer que não deu certo, né? Porque mesmo ele em queda, ele já chegou a US$ 68 mil. Hoje está uma média de 16 mil. Mas algo que vale US$ 16 mil é algo que realmente deu certo, né? Com certeza. E aí, essas moedas, então, elas são utilizadas, inclusive, como uma moeda de troca, uma forma de pagamento. Você consegue comprar apartamentos hoje com criptomoedas, enfim. E aí, O município do Rio, né, lançou a notícia de que ia aceitar pagamento do IPTU em criptomoedas. Né? não, eu achei o máximo. Eu sou super apoiadora, mas apesar de eu ter ainda algumas discussões em relação ao Eu direito acho que aí financeiro. é um ponto além, seria uma outra discussão. Enfim. Eu acho que entra em realmente alguma discussão. Até, assim, o que eu acho que talvez, com uma stablecoin, eu acho até possível, tá, Tati? Se criar uma stablecoin do município, parear ela ao real. Por Faz quê? sentido. Porque aí eu entendo que existe uma possibilidade, né? Agora, fora isso, exatamente, o colega está falando que o Elon Musk aceitava criptomoeda em suas empresas. Exato. Agora, para imposto, a gente sabe que existem algumas coisas como zero risco, né? Para imposto não, para o direito financeiro é zero risco com o erário. Então, eu tenho aí algumas contradições. Mas para tributação, qual que é o grande efeito em relação a isso? Como que a Receita Federal encontrou uma forma de tributar? Isso está justamente na instrução normativa que você trouxe, Tati, que é 1888, e ela fala um pouquinho em relação à tributação, ela fala
que você, além de você ter que declarar, né, a partir de R$ 5.000 que você tem aquisição de criptomoedas, você já tem que declarar. Se você vende acima de R$ 30.000, você tem que declarar também essa venda acima de R$ 30.000. Já se você tem um ganho de capital acima de R$ 35.000, você tem que recolher o imposto de ganho de capital, como qualquer outro ativo que você tenha o ganho de capital. Então, a gente tem lá que ele vai ser proporcional realmente, uma alíquota progressiva ao quanto você ganhou. Exatamente igual ao imposto de renda que a gente conhece hoje, né? E uma das peculiaridades que eu acho muito interessante é justamente quando uma pessoa, por exemplo, ela comprou o Bitcoin. Ela comprou o Bitcoin e ela resolveu mudar de moeda. Ela vai ter aí um ganho de capital na troca de moeda. A gente tem uma solução da COSIT que diz que nessa troca de moeda você tem que pagar o ganho de capital caso houver. E aí eu acho, assim, sensacional, mas extremamente vazio, porque os grandes investidores de criptomoedas, eles não deixam dentro da exchange, né? Eles têm isso dentro da própria carteira. E como que você faz, né? Uhum. Você realmente... Tem gente que sequer declara a própria carteira. Então, como que a Receita Federal consegue acessar essas informações? Talvez nas exchanges, mas também é muito difícil de você fazer isso, né? É assim, quase impossível. Essa discussão eu acho muito interessante da permuta, porque ela contrapõe dois pontos de vista que os dois são importantes e eles acabam sendo um pouco contraditórios. O ponto de vista constitucional, de juridicidade, e o ponto de vista pragmático, assim, de economia tributária, de planejamento tributário per se. Exatamente. Eu lembro que quando eu li essa solução de consulta pela primeira vez, eu dei uma pesquisada, fucei, encontrei muitas pessoas, né, debatendo a constitucionalidade desse entendimento, né, de a Receita entender que na permuta é admissível a apuração de ganho de capital, porque você não teria um acréscimo, a não ser que você tenha torna na hipótese. E aí até tem aí o posicionamento da Receita que você não tributa na permuta, só na permuta de imóveis sem torna, porque tem previsão específica. Mas no resto, permuta é uma espécie de alienação, então pode tributar. E aí eu vi muito dessa discussão. Não, mas peraí, não tem acréscimo patrimonial. Exatamente. Por que vai tributar? Exatamente. Ó, eu tô te dando 2 canetas, você tá me dando uma, mas, né, por enquanto, realmente não tem. Mas realmente, Tati, eu super concordo com isso. Pode concluir, mas, desculpa, por outro Tati. lado, do ponto de vista pragmático, eu vi o professor Daniel de Paiva falando sobre isso. Eu achei uma sacada assim que realmente faz, do ponto de vista pragmático, faz todo sentido. Que é o seguinte: se você não apura o ganho ali, você não tem a oportunidade de subir o custo de aquisição. E aí você fica com o custo de aquisição de quando você primeiro comprou seu primeiro bloco ali de criptoativos. Falando em gênero, né? De criptomoedas, vamos falar então da espécie, né? Comprei lá meus 10 bitcoins, quando o bitcoin era ridículo e custava centavos. E aí fui trocando. Se for inconstitucional e se eu for brigar pela inconstitucionalidade da apuração do ganho de capital aqui, eu vou ficando com aquele custo de aquisição quando eu, daqui a 10 anos, quiser vender e o valor é fenomenal, eu vou ter um ganho de capital, assim, significativo. E vai ser muito difícil eu fazer jus ao limite da isenção que a nossa legislação traz. E ele fala, pô, às vezes, do ponto de vista pragmático, é melhor a gente assumir que a gente pode tributar na permuta, só que aí você vai planejar todas as suas permutas de uma forma que cada operação se subsuma à hipótese de isenção. Você nunca vai fazer uma operação maior do que 35 mil. Você vai
diferindo no tempo, e aí você tem a oportunidade de ir subindo o custo de aquisição. E aí eu fiquei assim, eu gostei dessa observação, né? Porque às vezes o pragmático, ele bate com a juridicidade. E isso é muito interessante. Eu até fiz desculpa, peguei aqui uma Mas terceira, né? Até fiz uns stories hoje aqui no Tributário em Jogo de uma questão de imposto de renda, de ganho de capital, que tem a mesma discussão, assim, é praticamente a mesma coisa, só que no mundo tradicional, na economia tradicional. Não é nenhuma questão econômica, é a transmissão de bem, de imóvel por herança. Porque você tem a possibilidade de apurar ganho de capital na transmissão do decujus para os herdeiros, né? Através quando você fixa o valor ali na declaração final de espólio. E aí a legislação deixa você usar ou o valor de mercado ou o valor histórico. Se você usar o valor histórico, você não apura ganho. Se você usar o valor de mercado, a legislação diz que tem que apurar. E aí tem uma galera que fala, pô, mas aqui não tem conceito de renda, essa incidência é inconstitucional. Mas é a mesma coisa. Tem planejamentos para quem quer alienar depois, que é importante ter essa incidência anterior para você aumentar o custo de aquisição e fazer jus às isenções que a legislação tem, né? De percentual de redução do ganho de capital. Enfim, então eu acho muito interessante essa discussão da permuta, porque ela traz essa tensão entre o constitucional e o eficiente. o eficiente. Eu concordo, mas eu concordo até a página 2. Sabe por quê, Tati? Porque o que acontece? A vida real, pouquíssimas pessoas que realmente operam com criptomoedas vão ter ali uma diferença de 35 mil. E a gente está falando em reais, né? Agora, você imagina uma pessoa que opera o dia inteiro, como que ela faz? Isso não é nada prático na vida real. Você tá dando uma sugestão de como tributar. Para Marília, para Tatiana, para determinadas pessoas, ok, é simples. Mas será que esse é o interesse da Receita Federal? Pegar Marília, Tatiana e tributar essas nossas operações que a gente está brincando ali? Muito provavelmente não, né? As grandes empresas que utilizam as criptomoedas, essas que desenvolvem tecnologia, que recebem uns valores absurdos para desenvolver um projeto em criptomoedas, essas empresas que fazem essa permuta o dia inteiro, N vezes ao dia. E aí? Não tem, na verdade, como cuidar isso, como fiscalizar isso, né? Até porque, como eu estava te falando, a maioria dessas empresas, elas não utilizam as exchanges, elas utilizam as carteiras, né? As carteiras delas, e são várias carteiras normalmente, porque caso seja hackeada uma, vão utilizar outras. Então, é prático até a página 2. Eu acho que agora é justamente o momento da Receita Federal sentar com esses desenvolvedores e falar assim, olha, vamos entrar num consenso aqui, até para a gente ter o quê? Uma tributação justa. E aí eu sou muito fã de segurança jurídica para o investidor. Tem muita gente que quer investir, que tem valores absurdos, valores milionários para investir, não investem por quê? Primeiro, porque já é um risco normal você investir em criptomoedas. Segundo, você vai investir em algo que a tributação não está correta ainda, pelo menos que não tem nenhuma regulação, né? Terceiro, você já pensou se você investe em algo que a cada permuta você tenha que recolher imposto e ganho de capital? Porque durante o dia, quem está operando ali não está operando para correr o risco de perder, está literalmente tentando ganhar mais e mais. E esses valores superam em muitos 35 mil reais de ganho de capital. Até porque a gente tem a grande parte das operações, se não praticamente todas, exceto as stablecoins, em dólar, né? Então, eu acho que é praticamente impossível. Eu acho que o certo seria que realmente a Receita Federal parasse, começasse a ter o olhar literalmente fora da caixa para incentivar os investidores, incentivar que essas pessoas recolham, mas incentivar de uma forma que todo mundo entenda que existe uma tributação justa, né?
E aí as pessoas vão ser incentivadas a recolher, incentivadas a declarar, e o investidor que busca uma segurança jurídica, ele vai investir nisso. E aí sim a gente vai ter um mercado mais regulado, né? Mais regulado, não sei se tanto quanto assim quanto os governos gostariam, porque eu realmente acredito que muita coisa vai ficar fora de uma regulação, até porque o objetivo da criptomoeda não é algo para ser regulado, né? A gente tem aí todos os sistemas financeiros descentralizados, que o objetivo é justamente não regular, mas para investidores, eu acho que existe uma grande chance, sim, de ter uma regulação e de ter uma tributação. Mas se olhar um pouco fora da caixa, porque eu acho que essa forma, eu acho que é uma discussão linda para uma tese tributária e para um artigo, mas na prática eu não acho que ela seja absolutamente nada prática, né? Sim. Como é que você calcula o custo de aquisição de cada um? Porque é tudo operado em bloco, né? Um Exatamente, monte assim, de coisa para comprando. não, e outra, mais do que isso, depende de quantas criptomoedas você vai comprar, você consegue o quê? Diminuir o valor da aquisição. Então, ok, agora deixa eu até ver aqui quanto que está valendo aqui no mercado aberto. Só para a gente ter uma noção de discussão aqui, ó. Agora está valendo 16 mil dólares, 466,65. Ok. Isso para comprar um Bitcoin, tá? Agora, se você vai comprar uma grande quantidade de Bitcoin, o que você vai fazer? Vai baixar o preço disso, né? Porque, na verdade, quem vende também ganha na quantidade ágil e deságil. É quase um precatório. Você lembra da loucura que é? E realmente é isso, né? Então, como que você calcula isso? A Marília e Tati, mais uma vez, é super fácil, mas quem vai comprar em blocos, aquelas mesas gigantes de operação que eles repassam para as exchanges, vai ser impossível, sabe? E aí, mais uma vez, vai ficar fora e mais uma vez não vai ter o recolhimento de tributos, que é o interessante para todo mundo, né? Sim. Eu tenho várias perguntas. Eu não sei exatamente se eu já vou interpelando agora ou se eu espero você entrar nos outros Fica à tipos. vontade, Tati. Fica à vontade, que também a gente pode ir mudando aqui. Eu É coloquei porque aqui a gente até está falando para tanto do poder limite de isenção. falar. Oi? A gente está falando tanto, a gente está falando em tantas ocasiões que existe uma isenção de 35 mil, que aí eu já engato num outro ponto que eu acho super interessante. E que é o que, como é que a gente conta o que está dentro desses 35 mil? Porque para a gente avaliar se a gente faz jus à isenção ou não no ganho de capital, a regra que a legislação do imposto de renda traz é que dentro de um período, dentro de um mês, você vai levar todas as operações de mesma natureza Uhum. em consideração para ver se o valor de ganho de capital visto em uma, na outra e na outra, está dentro desse guarda-chuva dos 35 mil. Se tiver a mesma natureza, o bem que você está operando na transação do dia 5, aquele que está na transação do dia 15 e aquele do dia 20, se é tudo da mesma natureza, aí você tem que contar junto. Só que aí a gente volta lá naquela sua definição da CVM, né, de criptoativo, que pode ser um bando de coisa diferente. Como é que a gente identifica essa mesma natureza? Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é que você vai declarar, tá? Você tem um programinha específico para fazer a declaração, tá? Aí você vai declarar o quê? O custo da sua aquisição. O custo da sua aquisição em relação àquela criptomoeda. Tá? Você tem 35 mil reais por mês, tá, Tati? Você tem 35, não por operação e não por natureza do criptoativo. Então, dentro desses criptoativos, até 35 mil reais por mês, você tem a isenção. Então, não importa de qual criptoativo, porque, inclusive, a gente vai falar mais lá na frente dos NFTs, os NFTs é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Até 35 mil reais, se você tiver de ganho de capital, você não tributa. Ultrapassou, você vai tributar tudo, entendeu?
Sim, sim. Porque Então, engloba criptoativos de maneira geral. de maneira geral, exatamente. Eu entendo que seja de maneira geral, até porque senão o que ficaria muito fácil? Você distorcer, você compra um pouco de Ethereum, compra um pouco de Bitcoin, você compra um NFT, e aí você faz um planejamento tributário dentro da sua declaração ali do imposto de renda, né? Dentro desse Sim. programa. E assim, é tão interessante, o programa ele é inteligente, porque quando você faz uma venda acima de 30 mil reais, você tem que declarar, né? Então, vai aparecer todas as suas vendas ali. O ganho de capital é o limite de 35 mil. Ultrapassou 35 mil de ganho de capital, vai ter que recolher. Eu não sei Tá. se eu respondi a sua pergunta, Não, Tati. respondeu, assim. Essa questão Apesar de tá você até não ter ficado feliz, né, com a resposta, Eu ela só não foi... fiquei feliz com a resposta. Pra circunstanciar a Normalmente as galera pessoas não ficam, que tá Tati. Normalmente escutando, elas não ficam. essa é uma dúvida que, assim, ela nasce, pelo menos para mim, na própria instrução normativa. Porque a instrução normativa diz que trata de criptoativo, né, o gênero, só que aí depois, como você mesma disse, ela está muito mais voltada para as criptomoedas. E a definição do criptoativo é muito criptomoeda, porque tem uma passagem lá, agora meu computador até morreu aqui, então não vou conseguir ver, porque estava com a IN aberta, mas ele tem uma passagem que dá a entender fungibilidade, que é uma característica eminente das criptomoedas. E não é nada, não tem nada a ver com um NFT, por exemplo. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, gente, mas se você faz uma transação com bitcoins, ou sei lá, com os criptoativos as criptomoedas que você tem em geral, mesmo vários tipos de criptomoedas. E aí, no mesmo mês, você vende uma NFT, eu acho difícil ver a mesma natureza. Tem Só que se você vê isso da CVM agora, a CVM, ela deu uma funilada, né? Ela deu uma funilada. E aí ela fala exatamente isso, porque se a gente coloca tudo, e por isso que a gente falou até lá no início, em relação às funções dos criptoativos, né? Porque a função do criptoativo, ela vai definir muita coisa. A CVM já puxou para ela a responsabilidade de muita coisa aí também, né? Então, dependendo, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas dependendo da forma, você vai tributar, inclusive, por onde? Você vai tributar diretamente como se fosse mercado de capitais mesmo, né, de acordo com a função. Mas, se você declara lá como um criptoativo, você está na linha de isenção de até 35 mil. Porque o objetivo dessa instrução normativa era o quê? Imaginava-se que eram pequenos investidores, não se imaginava que ia tomar uma proporção tão grande em relação ao valor. NFT em 2019 nem era falado, né? Ninguém nem sabia o que era um NFT. Até agora, quando você fala de NFT, muita gente fica, né? Tá, mas e aí, o que é um NFT? Então, assim, em 2019, menos ainda, né? Não, na época da instrução normativa é até, tudo bem, é perdoável. Exatamente. Quem sou eu para perdoar receita? Eles vão né? atualizar, mas eu não sei se eles vão atualizar depois dessa assim, regulação de mercado. E aí, só que eu acho assim, muito embora tenha muita boa vontade em regular, eu acho que o projeto de lei está muito mal escrito, sabe? Eu acho que tinha muitas coisas ali que, na verdade, você prejudica muito mais as exchanges do que, na verdade, você vai tributar quem realmente é o grande investidor, né? E tem que ajudar, né? No final das contas, tem que ter uma lógica cooperativa, senão você não vai ter como apurar